A torcida do Fluminense está em alvoroço. É isso mesmo, tricolores. A chegada de Luiz Henrique no Rio de Janeiro não é apenas mais uma contratação, mas sim uma verdadeira bomba que promete agitar os bastidores das Laranjeiras e, claro, os corações apaixonados da torcida. O atacante chegou à cidade com ares de estrela, e a expectativa é alta. Afinal, como essa contratação vai impactar diretamente o desempenho do nosso amado Fluminense nas competições? Luiz Henrique, com apenas 23 anos, é a nova aposta do Fluminense. Ele desembarcou no Rio com um sorriso no rosto e a determinação de um jovem que sabe que pode fazer a diferença. A primeira coisa que se nota em sua chegada é a empolgação da torcida, que já começa a cantar seu nome. E não é para menos. A diretoria tricolor está investindo pesado em um jogador que tem tudo para ser um dos protagonistas da equipe. O clima é de expectativa, e a pressão é grande. A torcida quer ver gols, dribles desconcertantes e uma entrega total em campo. Mas o que exatamente significa essa contratação para o Fluminense? Primeiramente, precisamos considerar o momento do nosso time. O Fluminense vem de uma temporada cheia de altos e baixos, e sem dúvida, a adição de um jogador como Luiz Henrique pode trazer um novo ânimo para o elenco. Ele é uma peça que pode se encaixar em várias posições no ataque, o que proporciona ao técnico opções valiosas para montar a equipe. A versatilidade é uma das suas principais características. Em um campeonato tão disputado quanto o nosso, cada detalhe conta. O torcedor, sempre ansioso por boas notícias, se pergunta: será que Luiz Henrique vai ser o craque que estávamos esperando? É uma pergunta que ronda os pensamentos de muitos, e é natural que a expectativa cresça. O jogador já mostrou seu talento em clubes anteriores e agora terá a oportunidade de brilhar nas Laranjeiras, onde os holofotes são ainda mais intensos. O Fluminense, ao trazê-lo, acende uma chama de esperança na torcida, que anseia por títulos e atuações memoráveis. Além disso, a forma como Luiz Henrique se conecta com a torcida também será crucial. Ele tem a habilidade de criar jogadas, de ser o homem da decisiva em momentos críticos. E é isso que a torcida precisa ver, um jogador que não apenas usa a camisa tricolor, mas que também sente a pele e vibra com o clube. Essa conexão é um dos pilares que sustentam a paixão dos torcedores. E, com isso, Luiz Henrique tem uma grande responsabilidade pela frente. Por outro lado, a pressão que vem junto com essa expectativa pode ser avassaladora. O torcedor quer resultados imediatos, quer ver o jogador fazendo gols logo na estreia. A história do Fluminense é repleta de jogadores que, sob a luz intensa da arquibancada, encontraram seu caminho ou se perderam pelo caminho. É um desafio que Luiz Henrique terá que enfrentar, mas ele parece estar pronto para isso. Em meio a todas essas especulações e emoções, a pergunta que fica no ar é: será que Luiz Henrique irá corresponder e levar o Fluminense a novos patamares? A torcida, com seu amor incondicional pelo clube, está pronta para apoiar, mas também para cobrar. Essa é a essência do futebol, um espetáculo que gera paixão, esperança e, acima de tudo, ansiedade. O que está por vir será um capítulo emocionante na história do Fluminense, e todos estão prontos para acompanhar de perto. Agora que já falamos sobre a chegada de Luiz Henrique e o impacto que isso pode ter no Fluminense, é hora de mergulhar em uma análise tática mais profunda. Como exatamente o novo atacante se encaixa no time? Esta é uma questão crucial, pois a forma como ele será utilizado pelo técnico pode determinar não apenas seu sucesso individual, mas também o desempenho coletivo da equipe. Luiz Henrique é conhecido por sua velocidade e habilidade técnica. Ele tem uma capacidade impressionante de driblar os adversários e se deslocar rapidamente, o que o torna uma ameaça constante na defesa adversária. Ele pode atuar como centroavante ou, dependendo da necessidade do time, como ponta. Essa flexibilidade é uma das suas maiores armas. O técnico do Fluminense, ao que tudo indica, já está analisando as melhores maneiras de utilizá-lo, levando em consideração as características do elenco atual. Visualizando a estrutura tática do Fluminense, Luiz Henrique pode ser uma peça fundamental na construção de jogadas ofensivas. Imagine ele recebendo a bola no lado do campo, se livrando da marcação e cruzando para um atacante que está bem posicionado na área. Essa dinâmica é algo que pode ser explorado em várias situações de jogo.
Além disso, sua habilidade em se movimentar sem a bola pode criar espaços para que outros jogadores possam se infiltrar e finalizar. Isso é especialmente importante em um campeonato onde as defesas são cada vez mais organizadas e compactas. Ao comparar Luiz Henrique com outros atacantes do elenco, podemos notar que ele traz uma proposta diferente. Se olharmos para jogadores como Germán Cano, que é conhecido por sua finalização precisa e posicionamento, Luiz Henrique complementa esse estilo com sua mobilidade e capacidade de arrastar defensores, abrindo espaços. Isso proporciona um leque maior de opções ao técnico, que poderá variar a abordagem tática dependendo do adversário. Além disso, o momento do Fluminense na tabela e as competições em que está envolvido também influenciam como Luiz Henrique será utilizado. Em um campeonato tão competitivo, onde cada ponto conta, ele terá que se adaptar rapidamente ao estilo de jogo da equipe e às exigências do técnico. A pressão por resultados imediatos é intensa, e Luiz Henrique precisará mostrar sua capacidade de se integrar ao grupo e contribuir desde as primeiras partidas. A torcida, é claro, está analisando cada movimento dele. Os treinos, as entrevistas, as interações nas redes sociais, tudo isso é observado com atenção. A expectativa é que Luiz Henrique não apenas apareça nos jogos, mas que consiga se destacar, marcando gols e criando chances. Esse é o papel que o torcedor espera de um ídolo. E, para um jogador jovem como ele, essa pressão pode ser tanto um combustível quanto um peso. E aqui surge uma reflexão: como Luiz Henrique lidará com a pressão de jogar em um clube com a grandeza do Fluminense? O que podemos esperar dele em momentos decisivos? A torcida, ansiosa por respostas, tem muitas dúvidas e esperanças. A capacidade de Luiz Henrique de se adaptar e brilhar nas Laranjeiras será um teste importante, tanto para ele quanto para o time. O futuro é promissor, mas também pode ser desafiador. Portanto, a análise tática não se resume apenas a posicionamento em campo, mas também envolve aspectos emocionais e psicológicos. A pressão do futebol brasileiro é intensa, e Luiz Henrique certamente sentirá isso. Porém, se ele conseguir se manter firme e focado, o Fluminense pode estar prestes a descobrir um novo craque que pode levar o clube a conquistas memoráveis. O que vem pela frente é incerto, mas a torcida está pronta para apoiar e, quem sabe, ver nascer mais um ídolo tricolor. Mudando um pouco o foco, é hora de discutir as repercussões dessa contratação no cenário do mercado da bola. O que a chegada de Luiz Henrique revela sobre a estratégia do Fluminense, principalmente, sobre como o clube está se posicionando para os próximos desafios? É um tema que merece profundidade e análise, pois o mercado de transferências é uma das partes mais fascinantes do futebol. Ao trazer Luiz Henrique, o Fluminense demonstra que está disposto a investir em talentos jovens e promissores. Em um cenário onde muitos clubes estão cortando gastos e focando em jogadores experientes, a decisão da diretoria em apostar em um atleta de 23 anos é um sinal claro de que o tricolor está buscando um futuro sólido. Isso não apenas mostra a confiança na capacidade do jogador, mas também uma visão de longo prazo para o clube. Essa movimentação no mercado pode ser vista como uma tentativa de revitalizar o elenco e trazer novas energias para a equipe. O Fluminense, historicamente, sempre teve uma base de jovens talentos, e a contratação de Luiz Henrique parece seguir essa tradição. Ao mesmo tempo, essa estratégia pode significar que o clube está se preparando para possíveis saídas de jogadores mais experientes, buscando um equilíbrio entre experiência e juventude no elenco. Por outro lado, é importante considerar o impacto financeiro dessa contratação. O mercado de transferências muitas vezes envolve cifras astronômicas, e o Fluminense, como muitos clubes brasileiros, vive um momento delicado em termos financeiros. É preciso saber equilibrar o investimento em Luiz Henrique com a sustentabilidade do clube. A diretoria está assumindo um risco, mas, se bem-sucedida, essa decisão pode trazer retornos significativos, tanto em termos de desempenho em campo quanto financeiramente, caso o jogador se destaque e seja posteriormente negociado para um clube europeu, por exemplo. As movimentações no mercado também revelam um aspecto interessante sobre a concorrência entre os clubes. O Fluminense, ao garantir a contratação de Luiz Henrique, pode estar se posicionando melhor em relação aos seus rivais, que também estão de olho em talentos jovens.
A luta por reforços é intensa, e cada contratação pode significar uma vantagem competitiva na busca por títulos e por uma posição de destaque no cenário nacional. A torcida, claro, está atenta a todos esses detalhes. Cada rumor sobre possíveis saídas e chegadas de jogadores mexe com a emoção do torcedor. E, nesse contexto, a chegada de Luiz Henrique é vista como uma esperança de dias melhores. Mas o que isso significa para outros jogadores do elenco? Quem poderá perder espaço? Haverá uma competição interna que pode elevar o nível da equipe? Essas são perguntas que surgem naturalmente e que a torcida quer ver respondidas ao longo da temporada. No final das contas, o mercado da bola é uma verdadeira montanha-russa de emoções. Cada movimento pode gerar uma onda de otimismo ou descontentamento. E, com a chegada de Luiz Henrique, o Fluminense está, sem dúvida, se colocando em uma posição de destaque e mostrando que está disposto a brigar por grandes conquistas. A torcida, ansiosa, deve acompanhar cada passo dessa nova fase, torcendo para que essa aposta se transforme em sucesso nas 4 linhas. Agora, vamos fazer uma viagem ao passado e analisar as contratações históricas do Fluminense, buscando entender onde Luiz Henrique se encaixa nessa nova era. A relação do clube com o mercado de transferências tem sido cheia de altos e baixos, e a chegada de Luiz Henrique pode ser um divisor de águas. Será que estamos prestes a viver uma nova fase de sucesso, ou será que essa história se repetirá, como já aconteceu com outros jogadores? Historicamente, o Fluminense já fez contratações que se tornaram verdadeiros ícones. Lembremos de jogadores que chegaram como promessas e se tornaram lendas, vestindo a camisa tricolor com honra e dignidade. Porém, também vimos atletas que não conseguiram se adaptar e se tornaram verdadeiros fracassos. A questão que fica é: o que distingue um sucesso de um fracasso? Muitas vezes, é a capacidade de adaptação e o entendimento da filosofia de jogo do clube. Luiz Henrique vem com um histórico de grandes atuações e muito potencial. A torcida espera que ele siga os passos dos grandes ídolos do passado. Mas será que ele está preparado para esse desafio? O tempo dirá, mas uma coisa é certa: a pressão é grande. O Fluminense precisa de jogadores que saibam lidar com essa cobrança e que possam, de fato, fazer a diferença em campo. Além disso, é importante considerar que as contratações do passado também moldam a expectativa do torcedor. Cada nova chegada gera comparações e anseios. Quando um jogador talentoso como Luiz Henrique é contratado, a memória coletiva logo se remete a ídolos que marcaram época, como o Cristóvão e o Fred. Esses nomes ecoam nas arquibancadas e, consequentemente, aumentam a expectativa em relação ao novo jogador. A sua performance, portanto, será medida não só pelo que ele faz em campo, mas também pela comparação com esses grandes jogadores que deixaram uma marca indelével na história do clube. Por outro lado, a experiência de Luiz Henrique em outros clubes pode ser um indicativo positivo. Ele já teve a oportunidade de jogar em competições importantes, o que pode facilitar sua adaptação ao Fluminense. A vivência em contextos diferentes pode oferecer a ele uma visão estratégica que será valiosa para o elenco. Ele não é um novato sem experiência, ele traz consigo um lastro que poderá ser crucial para o sucesso do time. No entanto, é fundamental que a diretoria e a comissão técnica cuidem para que os erros do passado não se repitam. O Fluminense tem um histórico de contratações que, apesar de promissoras, não se concretizaram em resultados. Portanto, é essencial que Luiz Henrique tenha todo o suporte necessário para brilhar. O ambiente, a integração com os jogadores e a confiança da comissão técnica serão fundamentais para que ele possa desenvolver seu potencial ao máximo. A torcida, por sua vez, tem um papel crucial nesse processo. O apoio e a energia que vem das arquibancadas podem fazer toda a diferença na performance de um jogador. Cada grito de incentivo, cada aplauso e cada expectativa gerada podem impulsionar Luiz Henrique a ser o craque que todos esperam. O que está por vir é um misto de esperança e ansiedade, e a cada jogo, a cada toque na bola, a expectativa cresce. Assim, a análise das contratações históricas do Fluminense revela um caminho repleto de desafios, mas também de oportunidades. A chegada de Luiz Henrique pode marcar o início de uma nova era, mas para isso, todos precisam estar alinhados: clube, jogador e torcida. O futuro é uma página em branco,
e a história a ser escrita depende de como todos se unirão em busca de um mesmo objetivo, a glória tricolor. À medida que nos aproximamos do final dessa análise, é hora de contemplar as perspectivas futuras para Luís Henrique no Fluminense. O que podemos esperar dele e como essas expectativas podem moldar a trajetória do clube nos próximos meses? Ao olhar para o horizonte, é impossível não sentir uma mistura de esperança e ansiedade, características que são inerentes ao amor pelo futebol. A primeira questão que surge é: Luís Henrique será capaz de se destacar em um cenário tão competitivo? A resposta para essa pergunta pode depender de múltiplos fatores. A adaptação ao estilo de jogo da equipe é uma delas. Se o jogador conseguir se integrar rapidamente e entender a filosofia do técnico, a tendência é que seu desempenho seja positivo. O Fluminense, neste momento, precisa que Luís Henrique não apenas jogue, mas que faça parte da engrenagem que faz o time funcionar. E isso exige tempo e dedicação. Além disso, o relacionamento com os outros jogadores será fundamental. Em um elenco onde a química entre os atletas pode ser a chave para o sucesso, Luís Henrique precisa encontrar seu espaço e se conectar com seus companheiros. Essa sinergia pode transformar um bom jogador em um ídolo, capaz de conquistar o coração da torcida. E, claro, a interação com a fanbase é igualmente importante. O carinho da torcida pode ser um combustível poderoso para que ele tenha atuações memoráveis. O Fluminense, por sua vez, também tem um papel a desempenhar. A diretoria deve garantir que as condições para Luís Henrique prosperar estejam todas presentes, seja através de suporte psicológico, treinamento adequado ou estímulo nas redes sociais. O ambiente em que ele trabalhará será crucial para o seu desenvolvimento e para o sucesso do clube. Cada passo em campo, cada drible e cada gol podem ser a diferença entre uma temporada de sucesso ou uma de frustração. E o que dizer da reação da torcida? Se a expectativa é alta agora, imagine como será quando Luís Henrique mostrar seu potencial nas 4 linhas. As arquibancadas vão vibrar e o apoio será incondicional, mas, por outro lado, também há o risco de críticas caso os resultados não apareçam. O caminho do futebol é repleto de altos e baixos, e essa montanha-russa emocional é parte da experiência tricolor. Por fim, a pergunta que não quer calar: Luís Henrique será o homem que levará o Fluminense a grandes conquistas? Será ele o novo ídolo, capaz de escrever seu nome na história do clube? Com as competições se intensificando e a pressão aumentando, a torcida aguarda ansiosamente por respostas. O que está por vir é um mistério, mas uma coisa é certa: Luís Henrique é a nova esperança tricolor, e todos estamos prontos para apoiar essa jornada. Com isso, deixamos no ar a expectativa de que, independente dos resultados, a paixão pelo Fluminense sempre prevaleça. O futuro é incerto, mas é isso que torna o futebol tão emocionante. Volte sempre ao canal Fluminense em Foco e não se esqueça de deixar seu like e comentário. Queremos saber sua opinião sobre essa nova fase. Que venham os jogos, que venha Luís Henrique, e que a torcida tricolor faça a festa.